De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, conversando aqui com o irmão Alberto e também com a irmã Cláudia, os dois, né? Um de Aracaju, o outro de Canoinhas, Santa Catarina. Isso. Santa Catarina, então, lá agora enfrentando, né? Tudo que tem lá de problemas no Rio de Janeiro, mas está enfrentando com o Cristo. Olha que beleza. A gente ouve muito noticiários, né? Ah, Rio de Janeiro, isso. Só problema do Rio de Janeiro. Né? Nós vamos pedir para a Globo mostrar também o Alberto e a Cláudia. Olha a diferença. Tem dois lados do Rio de Janeiro, meu amigo. Então tá aí que benção. Nós falamos um pouquinho, Alberto, sobre a questão de vender os materiais, né? Que esse testemunho de que vocês começaram toda a vida de vocês, hoje o Senhor proporcionou áreas diferentes, contudo não se desligaram, continuam vendendo os materiais, né? Mas que começaram a vida de vocês lá, buscando a subsistência de vocês, vendendo os materiais, né? Então vou pedir aqui para tu trazer um pouquinho mais de como é que faz isso, porque eu não acredito que os irmãos não queiram vender os materiais. Mas vamos ser francos aqui. Você acredita que vendendo os materiais consegue trazer a subsistência para a tua casa? Esta eu acho que é a maior questão. O pessoal sabe que dá, o pessoal sabe que é um material que todo mundo precisa, sabe que ali tem a palavra de Deus e que a palavra de Deus muitos necessitam, mas talvez falta aquela credulidade para dizer assim, não, se eu fizer esse trabalho, Deus honra, me prospera. E como todo outro trabalho, tem um tempo de semear, o maturar e depois o colher, né? É verdade. Eu creio assim, irmãos, que o maior problema de todos os nossos irmãos que têm dificuldade em vender é o medo que eles têm. Um ponto. E o segundo, que talvez é o mais importante, é falta de fé. Irmãos, se o material que tem aqui na minha mão pode mudar a vida de uma pessoa, a vida das pessoas que ela se relaciona com ela, isso não tem valor. R$50 não custa nada, né? E isso elas precisam saber. Então, quando você consegue ter essa convicção clara na hora que está apresentando o material, não tem como deixar de vender, né? Eu sempre falo com muita convicção, a pessoa só não compra se ela não tem dinheiro mesmo, né? Ou se ela não deseja investir na vida espiritual dela, porque também tem essas pessoas que não estão, elas estão bloqueadas e não querem. Agora, de outra forma, você apresentou o material da forma, da convicção e a fé que você tem no material, não tem como não vender. E o preço é o que menos importa, né? Porque eu vou dar um detalhezinho que eu lembro, assim, no princípio, aqui na Rua Caçador, em Novo Hamburgo, era a editora, né? Eu não lembro. Teve ali um período, né? E aquele devocional volume 3, que quando foi lançado, não sei se os irmãos devem lembrar, ele foi vendido no início por 20 e poucos reais, R$23, uma coisa assim, né? E eu, no dia que eu vi aquele material assim, aquilo me encheu os olhos, eu já peguei um volume grande daquilo ali, e eu saí para vender não por R$23, eu saí para vender por R$50. E lá na cidade de Canoinhas, numa caminhada que eu fiz de um dia, eu vendi 18. 18 daquele devocional, para pessoas diferentes. Aquilo me aumentou a minha fé e a minha certeza de que o preço não tinha nada a ver com o produto, porque o que importa é a qualidade do produto. As pessoas querem resultado daquilo que ela está comprando, né? No dia seguinte, quando eu saí, eu vendi o resto que eu tinha. Só para uma pessoa, eu vendi 20 devocionais, porque ela, como empresária, né, ela comprou para dar para os funcionários dela. Porque era próximo no final do ano, né, não sei se os irmãos estão lembrados disso, e aconteceu de vender 20 para ela, porque ela leu, ela comprou leu, e ela disse assim, e ela digamos, crente de denominação, ele disse assim, irmão, esse material é muito riquíssimo, eu tenho que dar para os meus funcionários. E o preço que ele pagou foi R$50. Então, eu vejo assim que é o conteúdo que importa, né? Mas eu tenho que convencer as pessoas de que o conteúdo é bom. Ou apresentar para elas, fazer ela investir, digamos, num material inicialmente, depois, na sequência, ela vai comprar mais. E o aspecto de que eu não posso deixar de oferecer material para ninguém, para o lugar que eu for. Eu já cheguei na presença de advogados, na presença de médico,
na presença de prefeitos de cidade, não foi só de uma cidade de São Paulo, e para todos eles eu ofereci e para vários deles eu vendi. Então eu não tive assim nenhuma dificuldade digamos assim, de falar para as pessoas, porque ela tinha uma posição elevada, eu vou ficar aqui encolhidinho com medo. Não, eu falava como se eu estivesse falando para qualquer pessoa. Eu não mudava a minha tonalidade de voz, nada. E a pessoa ficava convencida ou não, né? Aquilo que eu falo, aquele que está bloqueado não aceita e não tem jeito, você não consegue vender. E aquele que não tem dinheiro também, ele fica com dúvida, ele não quer, mas às vezes até quer. E esse que tem dúvida, porque ele não tem dinheiro e fica com dúvida, muitos deles odeiam. Muitos deles odeiam o material. Mas isso não foi nenhum nem dois, foi muitos. E isso o Senhor me abençoou muito. Eu tenho vários testemunhos dessa, de eu dar alguma coisa e o Senhor me abençoou. Muitos testemunhos mesmo. Eu tive um essa semana. Eu senti de ofertar um valor e ontem mesmo o Senhor já me honrou. É tremendo isso. Então eu vejo assim que esses materiais que a editora apresenta, ele é um material que eu tenho que ter na minha pasta. A minha esposa até reclama. Você tem nas costas como é que se chamava mesmo? Casco da tartaruga, porque eu ando com a minha mochila sempre cheia de material. E pesado, inclusive, né? Porque eu quero ter bastante opção, né? Então ela diz que eu sempre ando com o casco da tartaruga, com a casinha nas costas. Mas é um plano que eu sempre senti de fazer e sempre eu vendi. E todo lugar que eu viajo, a pessoa que é sentada do meu lado, ela corre o risco de ter que comprar. Porque eu embarquei no ônibus, eu vendi no ônibus, eu peguei carona, porque eu não tinha dinheiro, o cidadão que me deu carona comprou material, me ofertou dinheiro, me parou em restaurante para me almoçar com ele, pagou tudo. Então, tudo isso, e eu não pedi nada, irmãos, né? Mas, Alberto, vendo esse perfil, o pessoal pode olhar para o Alberto e dizer assim, não, mas é que o Alberto é diferente, ele é um bom vendedor. Se eu botar para ele vender panela, ele vai vender panela. Funciona assim ou é só com os materiais? Irmão, eu vou dizer uma coisa para o irmão. Eu falo muito. Eu busco bastante argumento para vender. Agora, quando Deus não quer, eu não vendo. Isso posso garantir. Porque eu tive um período, uma fase da minha vida de 2 anos, que eu não achava nem uma brechinha. Eu tinha um produto bom na mão, eu oferecia para as pessoas tinham dinheiro, tinham necessidade, eu não comprava. E eu passei como se diz na gíria, um perrengue mesmo, né? Onde eu andava na rua e achava moedinhas e comia pão francês, que eu comprava aquela moeda, e tomava cafezinho em supermercado, aquele cafezinho de degustaçãozinha ali, para me sobreviver. Agora tem um aspecto, né? Um dia na frente de uma panificadora eu encontrei uma nota de R$5, amassada assim, né? Coloquei no bolso e fiquei com a felicidade. Agora, uma semana eu estou bem na foto, né? O senhor me falou assim, coloca no gasofilácio. E eu estava no início da minha caminhada com o senhor, na igreja do senhor, né? Aquilo também deu um ruim, assim, mas eu vou honrar o senhor, né? Fui lá, coloquei no gasofilácio. A partir daquele dia, irmãos, nunca mais me faltou nada. Nada. O que comer, onde dormir, roupa, tudo o senhor me deu. Bom, me deu até uma esposa, né? Imagine. Então o senhor me deu tudo. Então eu vejo assim que honrar uma direção que o senhor dá para nós, uma ordenança dele, é a melhor coisa que um cristão pode fazer. Porque ele sempre vai abençoar. Que maravilha! E a Cláudia também tem uma experiência com o devocional, né? Que o Alberto estava aqui trazendo. Como é que foi essa experiência aí com o devocional, Cláudia? Na fábrica onde eu trabalho, lá no Rio de Janeiro, está tendo um treinamento, né? Totalmente racional e humano, natural. Um professor vai lá para tentar mudar a mente, né? E tem atividades para casa. Ele deu uma apostila e de 15 em 15 dias tem esse treinamento. Ele deu a apostila para casa com atividades. E eu respondo pelo devocional. Todas as atividades pelo devocional. Ou seja, tem uma espécie de coaching que quer treinar o pessoal rumo ao sucesso, né? Vocês vão alcançar o sucesso, eu vou treinar vocês. E a Cláudia vai lá e diz, peraí, deixa eu te mostrar o que Deus fala. Exatamente isso. Bem por aí. E na terceira aula ele me chamou, quero falar com você sobre teus textos, né? Eu amei, eu conversei com ele, falei sobre a Igreja do Senhor Jesus, da onde eu tirava os textos, que era do devocional, ele se interessou, quer comprar os materiais. E o mais importante é que ele é de uma igreja de denominação,
né? Ele é evangélico e ficou encantado com aqueles textos e viu que não é nada humano, é tudo por Deus, né? É a obediência que gera bênção. E a gente já trocamos de WhatsApp, a gente está mandando mensagens dos devocionais para ele, que ele faz terapia nas igrejas com jovens. E ele quer usar isso para os jovens. E quer comprar os materiais para usar nas terapias que ele faz com os materiais da Editora Vento Sul. Então, como é importante isso. Eu trabalho no circular, mas não deixei de vender os materiais. Quando tem oportunidades, quando eu vejo, eu já falo do material, já mostro. É uma renda a mais, né? E assim, é aplicar o Mateus 6,33, né? A gente buscando o reino em primeiro lugar, os demais Deus acrescenta. Cláudia, como é que funcionou também com aquela tua colega? Tu estava comentando aqui com a gente antes, nós estávamos aqui batendo um papo, né? Já imaginou 3 aqui que gostam de falar, rapaz? Nós não paramos nunca aqui, né? Como é que foi aquela história da uma colega tua que também era mais assim, mais sanguínea, vamos dizer assim, gostava, né? E tu sempre se mantinha naquele rumo ali, naquele testemunho. Depois, o que aconteceu? Conta um pouquinho para nós dessa história aí. Tá, ela é uma colega de trabalho, né? Ela é cozinheira da fábrica do trabalho. Ela não ia muito comigo, né? Meu testemunho é diferente, eu não compartilho com as coisas mundanas que as pessoas agem hoje, né? Muito assim, então... e eu já tinha pego o celular dela, eu já tinha pego o número do celular dela para mandar as mensagens dos devocionais para ela. Às vezes ela não deu muita bola, outras vezes ela comentou, mas aí ela travou. E quando foi essa semana, na quinta-feira, ela me chamou e pediu ajuda espiritual, né? E tinha lido uma mensagem que chamou a atenção dela, que era o artigo Realidade Espiritual, que foi o que pegou ela, assim, né? E ela me pediu ajuda e já baixei o aplicativo Pão de Judá no celular dela, né? E a gente vamos agora abrir um discipulado aí com esse pessoal. E ela já era de uma denominação, né? Como é que... E ela mesmo assim tinha uns procedimentos que você não compactuava, né? E ela fazia um pouquinho de chacota até de você, assim, né? É santinha, né? É isso, é aquilo, enfim. Mas assim, é bênção, né? Quando as pessoas estão contra, né? Então é porque eu estou na posição certa, né? Quando as pessoas vê o meu jeito e... É tanto que foi o meu testemunho, a minha postura com Deus, que fez ela mudar, né? Que veio, eu sou de uma igreja porque eu sou, né? Então eu vejo isso assim, que ela viu a diferença, né? E que saber, né? Que é o Cristo, né? Que está dentro de mim, está dentro dela, como ela é cristã também, mas de uma forma diferente, né? Porque o mundo hoje está dentro das denominações, não tem uma diferença hoje, né? De testemunho. De crente de denominação, e quando vê algo diferente, vai, de que igreja você é? Né? Então, assim, é bênção, é bênção. E, Alberto, nós estamos aqui falando já um pouquinho, né, desse impacto na denominação, e eu sei que o Rio de Janeiro está num movimento de impactar as denominações. Já é o segundo encontro que tem vindo, né, pastores de denominações dar o seu testemunho de como foram impactados com a luz que o Senhor derramou, conhecimento, essa água transbordante que lava, purifica, né? Através de denominações. Conta um pouquinho para nós como é que está lá esse trabalho no Rio de Janeiro agora. Esse trabalho, ele é um trabalho assim que o Senhor direcionou para nós e que, lógico, o nosso irmão ministro tem liberado há muito tempo que nós deveríamos alcançar os nossos irmãos na casa de Israel e que existem várias estratégias, né? E lá no Rio, quando eu fui para lá, e no começo, como eu falei antes, né, o meu plano era ir trabalhar, e ficar 15 dias e voltar para São Paulo, e depois voltar de novo, e acabei ficando lá em definitivo, né, pelo menos por um período, né, nós começamos a ligar. Nós pegávamos o telefone da denominação e eu ligava para a liderança, pedindo a ele uma oportunidade para apresentar um material de edificação espiritual. E nesse aspecto, eu comecei a fazer visitas, né? Então, nessas visitas é que foram surgindo esse desejo que eles tiveram de conhecer. O ano passado, aqueles irmãos que estiveram no encontro, nós tivemos dentro da igreja deles, lá congregando com eles, assim, digamos, um pouco meio afastado, só levando o que nós tínhamos de melhor para eles, né? Por um período, talvez, aí de uns... Eu não posso assim precisar, mas uns 8 meses nós estivemos lá dentro.
E eu vendi lá, eu não posso afirmar assim com clareza, mas uns 20 mil reais eu vendi do material lá. Só para eles. Porque tem irmãos daquela denominação lá que compraram 50 unidades no mínimo por baixo, assim, porque eu vendia muito, né? Eu vendi muito para eles lá. E depois eles tiveram um bloqueiozinho e pediram para nós se afastar. Mas quando nós começamos a se afastar, o Senhor já abriu outra porta. Né? Já abriu outra porta. E nessa outra porta, nós estamos com eles até hoje. Tanto é que eles vieram a congregar conosco e nós mesclamos. Hoje o local onde eles congregavam, nós congregamos lá. E os irmãos que congregavam lá estão conosco. Né? E agora já surgiu mais uma, que é essa que o irmão esteve no encontro hoje. Né? Mas é assim, tudo aquilo que o Senhor vai mostrando, a gente vai fazendo. O Senhor mostra, a gente vai lá e faz. Então o Senhor tem honrado tanto a eles que têm desejo, quanto a nós que estamos dispostos a fazer isso. Né? Tá aí, eu vejo o irmão Flávio, né, que estava lá, a família que era a igreja do qual ele era presbítero, né? Eram os filhos e a esposa. Aí começou um trabalho de denominação, foi semeando, foi maturando e hoje tá aí, já veio com uma igreja pronta, com membros, com tudo pronto, assim, toma aqui, começa a gerenciar o negócio aí. Oh, que beleza, hein, irmão Flávio? Maravilha, hein? Nós vamos fazer mais um intervalinho, Alberto, que chegamos aqui para dar um tempo para o pessoal conhecer um pouquinho mais aí de tudo que se passa aí na TV Menorá, no Pão de Judá e muito mais. E voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Já, já! De bem com o pão.